Então, nós vamos gravar aqui hoje a segunda aula de homilética. Eu parei na página 31, já tinha terminado, vou para a página 32, para a gente falar qual que é o alvo da pregação. O alvo da pregação é salvar ou edificar os ouvintes. Então, quando a gente está pregando lá, irmãos, nós temos um objetivo. Não é eu que vou salvar, é a palavra de Deus salvar. Até a escola dominical é uma escola de evangelismo também. Né? A escola dominical também pode fazer apelo, deve-se fazer apelo e tudo. Né? Orar para o enfermo é culto igual, é um culto de ensino. Então, o alvo da pregação é o pecador, ou o crente mesmo, né? Porque a mensagem não é só para o pecador. A gente tem que, quando vai preparar uma mensagem, irmãos, a gente nem pensa nisso, mas nós temos que... Está na página 32. Nós temos que pensar um caminho, um roteiro na mensagem que possa alcançar tanto os que não são crentes, né, como os que são. Então você tem que ter na tua... É tipo buffet, né? Tem que ter buffet para vegetariano e buffet para carnívoro. Né? Então você vai ter que fazer um buffet para crente e para aquele que ainda não é crente. Por isso que a mensagem ela tem que ser simples e abrangente, certo? Então nós temos alguns tipos de mensagem. O propósito, né? Nós temos uma mensagem evangelística. Hoje em dia quase não tem mais, né? Mas na minha época tinha muito culto nas praças. Culto ao livre, né? Tem lugar que lá no Rio de Janeiro ainda se faz, mas não se faz tanto como fazia antes. O pessoal era corrido até domingo, a gente ia para a escola dominical, almoçava, ia à tarde já ia para o culto ao livre, terminava o culto ao livre, já ficava para o ensaio da mocidade, e dali, quem morava longe nem banho tomava. Não é? Mas era bom, né? O quê? Ficar sem tomar banho? Confessa. Conserta aí, Valdir. Confessa que o senhor era parente do Cascão. Não, mas é verdade, é verdade. Fazia lá no Mari, ele morava aqui. Mas também, às vezes, não dava mesmo não, irmão. Era correria. Às vezes até a gente comprava até, não sei se aqui fazia isso. Ia na padaria, comprava pão e café, fazia ali, já tomava lá, né? Tubaína, né? Pão com mortadela. Mas era uma benção, né? A gente fica com saudade hoje. Coisa que a gente fazia na época, mas era aquela alegria de estar, depois fazer ainda o ensaio da mocidade ali, participar. Era muito bom. Então nós temos o culto evangelístico. Se a mensagem é evangelística, irmãos, eu vou ter que falar sobre o quê? Evangelho, né? Não que no Antigo Testamento não exista mensagem evangelística, claro que tem. Salmo. Eu estou falando evangelístico no sentido, a mensagem evangelística ela tem que ser simples. Vai ficar assim, essa noite eu vou falar aqui sobre como é que é o cara? Ela fala, supralapsarianismo e o infralapsarianismo. O que é isso? Isso é uma discussão que tem entre os calvinistas, se o homem Deus já escolheu o homem antes de cair ou depois da queda, né? Tem o infra e o supra. Que eu vou pregar esse negócio dentro da igreja, irmãos? Né? E pior que tem camarada que prega essas coisas, essas besteiras. Isso é coisa para discutir em seminário, né? E olhe lá, eu acho perda de tempo ainda esse assunto. Mas então a mensagem evangelística, é um apelo para a salvação. Então, traga uma mensagem simples, tem tantos textos simples. O texto do semeador, muito bom para falar sobre evangelismo, né? Uma semente que caiu na beira do caminho, você fala sem insultar, né? A pessoa que está lá, tá vendo aí, seu miserável, você vai aceitar Jesus? Não é assim. A gente tem que falar com educação. A pessoa mesmo que tem que se colocar no lugar, não é você ficar acusando. Você que está visitando, você é essa terra ruim aí, miserável. Uma vez eu levei minha mãe na igreja, acho que foi a primeira vez que eu fui na igreja, depois que eu tinha aceitado Jesus. Ela sentou na frente, bem na frente assim, igrejão, lá em São Paulo. Rapaz, na hora do apelo veio um camarada no ouvido dela, se a senhora não aceitar Jesus, só vai para o inferno. Ele está certo, tá certo. Mas existem outras maneiras de falar a mesma coisa, não tem?
Ela fala assim, olha minha senhora, a senhora não gostaria de aproveitar, entregar sua vida para Jesus nessa noite e tal? A gente sabe o que vai acontecer. A pessoa se sente ofendida e ela falou, não sei o que, eu como sem educação, não sei o que. Mas graças a Deus que depois Deus deu jeito, não, né? Mas então, evangelística, nós também temos mensagens doutrinárias. Uma mensagem doutrinária, ela não cabe bem num culto de domingo, né? Porque as irmãs têm que abaixar essa saia. Abaixar assim, né? Ai, tem que tomar cuidado até do jeito que fala. Né? Esses irmãos que estão usando calça apertadinha, parecendo uma linguiça. Agora os irmãos têm que pegar neles também, né? Era só coitado das irmãs, tadinhas, né? Cabelo, era brinco, acabou tudo isso aí. Então livre dessas besteiras, é tudo doutrina de homem, né? Quem é crente, irmão, vai saber andar dentro do padrão. Claro. Pronto, falou tudo. Quem avisa, pode ser o meu apóstolo. Quem? Não faz diferença não. Já está aberta a porta aí, ó. Tá bom, tá tranquilo. Então a mensagem doutrinária, ela é mais para um culto de terça-feira, né? Você vai pregar na escola dominical, dependendo da matéria, da lição. Então é para falar de doutrina. E doutrina não é uso e costume, não tem nada a ver com doutrina. Até fiz questão de fazer separação lá no livro, lá, aquele último que eu fiz, né? O que é doutrina e o que é costume. Tanto é que aquela bonequinha está dividida no meio, né? De um lado é uso e costume, do outro lado é doutrina, né? Então, doutrinária, também temos uma mensagem confortadora, devocional, que busca imprimir força, fé, graça e consolo aos corações turbados. Eu não estou falando daquela mensagem tipo ursinho carinhoso. Você é o centro da vontade de Deus. Tudo que você pedir para papai, papai vai te dar. Onde é que está escrito isso? Ah, pastor, mas está escrito lá. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas, quais? Aqui estão antes. E o que ele falou antes? Comida, roupa, que os passarinhos não plantam, Deus dá comida. E nem Salomão, na sua beleza, se vestiu como lírio do campo. Então Deus cuida de nós. É esse o sentido. Não é pedir o que você quiser. Tem coisa que eu vou pedir, Deus não vai me dar. Senhor, me dá uma Ferrari. Quer Ferrari para quê? Você não tem dinheiro nem para pagar IPVA dela. E é verdade, irmão. Sabe quanto é que custa o IPVA de uma Ferrari? 20 pau. Dependendo da Ferrari, né? Aquela que o senhor quer comprar. Agora, eu posso ter um carro, por enquanto, é isso aí que tá, Deus pode me dar, é isso aí. Eu posso pagar IPVA, um segurinho, tá? Então, a mensagem confortadora, ela vai para além disso, dessas coisas materiais. Confortadora no sentido de que, ó, irmão, está passando um problema, pega um salmo lá, né? O salmo é o 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não está atribulado. Então, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ele correr ao justo no dia da adversidade. É uma mensagem confortadora. E queira ou não queira, irmãos, as pessoas que vão domingo, terça, hoje, na quinta-feira, tem gente aí que você não sabe o que ela passou. Sábado, foi sábado, sexta-feira, irmãos, você deve ter tido conhecimento aí, a filha do presbítero Davi, né? Meu irmão, eu fui lá no sábado, o corpo chegou sábado à noite. A menina no dia do casamento morreu. Irmão, nem filme, eu nunca vi isso. A festa foi no domingo, ela casou no domingo de tarde, parece, de manhã. Começou a passar mal, tirou o vestido de noiva, foi para o hospital, entubou e morreu. É que foi velada na igreja CMA lá? Lá na CMA. Eu nunca fiz isso, irmãos. Eu fui lá para dar um abraço no irmão, conheço ele, né? Eu não tive coragem de chegar perto do irmão. E o outro irmão que foi comigo lá falou assim, eu também não. O homem... Irmão, você não tem noção, o homem estava arrasado. Olha, foram pouquíssimos que chegaram perto dele. Eu lembrei, sabe de quem na hora? Jó. Não tem palavra com... Não tem. A questão não é ter palavra. É você ver a pessoa, você fala, vou fazer o que ali? É ele com Deus ali, é um momento ali. Alguns irmãos foram. Luto, né? Respeitar o momento.
Alguns irmãos foram a respeito lá, né? Mas eu não tive coragem. Depois, no outro dia, eu fiquei até com a consciência pesada. Aí, o irmão também que estava lá da minha igreja foi, né? O outro pastor. Ele falou assim, Taranto, eu também não tive coragem. Pra você ver, eu nunca vi um negócio daquele. Eu conheço ele, o Davi sempre legal, tranquilo, assim. Mano, totalmente desfigurado. Então, de repente tem pessoas que a gente não sabe, nós está passando problema igual. Pode não ter perdido um ente querido, mas perdeu a vontade de viver. Não é alguém da família que faleceu, que é muito triste, mas ela faleceu e está vivendo. Ela não tem mais sentido. E você dá uma palavra, isso vai levantar a pessoa. Não é você, né? Nem eu. É o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar para dar uma palavra. Então essa matéria aqui, irmãos, ela é muito... E Deus, tem muita gente que vai responder para Deus naquele dia lá, porque deixou de fazer o que ele mandou fazer, né? Muitos vão pagar pelo que fizeram. E outros vão pagar porque não fizeram. Você sabia disso? Pessoas vão responder por comissão, né? Por cometer pecado. E outros por omissão. Ah, mas com base em que o pastor fala isso? Mateus 24, né? 25 do 25, dos talentos, né? Um recebeu 2, do outro recebeu. Jesus fala o quê? Vinde, bendito do meu Pai. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Tive frio, me vestiste. Tive preso, me visitaste. Mas quando fizemos isso? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, fizeram para mim. Todas as vezes. Todas as vezes, é. Aí ele vai dizer para outro grupo, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive frio e não me vestiste, tive preso e não me visitaste. Mas quando nós fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer. Então, irmãos, o evangelho é uma coisa mais complicada do que a gente pensa. Pastor, eu vi essa parte aqui da força, fé e graça e consolar a pessoa. Nós fomos evangelizar uma certa vez uma senhora que tinha uma filha deficiente. E um dos irmãos da campanha evangelizadora, sem falta de sabedoria, ele atribuiu o pecado daquela menina a ela. E aí ele começou a falar dentro da casa da mulher, né? E ele falando que aquela filha estava naquela situação por conta do pecado da mãe. E isso a gente ali observando ele falar, né? Claro que ninguém tomou a palavra dele. Só acredita que a mulher olhou para ele assim e disse, saia de dentro da minha casa agora, todos vocês. Viu? Acabou com tudo. Irmão, a gente foi chamado para... Eu aprendi naquele dia ali que, poxa, eu nunca vi um negócio daquele. E a mulher vai ficar machucada, nunca mais vai querer ouvir. Ela passou os dias sem ir na igreja, então, o presbítero ir lá conversar com ela. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Provérbios 18 e 21, né? O poder da vida e da morte está na língua, quem não comerá assim. Não, e é dentro da igreja mesmo. Tem gente que abre a boca, que é a primeira vez que não abrisse a boca para falar nada. Verdade. Dá vontade de a gente se sabe. Meu pai às vezes diz que tem gente que quando fecha a boca é um poeta. Então nós temos a mensagem confortadora, devocional. Devocional é aquela mensagem... Você não tem um momento devocional, você pega a Bíblia, vai ler, você ora ao Senhor, você jejua, então seu devocional. Então existe mensagem devocional, é uma mensagem mais de relacionamento com Deus, né? Tem também a mensagem de ética, busca aperfeiçoamento da conduta cristã. Ela está mais ou menos relacionada com mensagem doutrinária, né? Maneira de você se portar nos lugares, então é a ética. Isso aí que o seu irmão acabou de falar, faltou ética pro irmão lá. Ética e educação, né? Que anda junto. Tem a mensagem missionária, é só vir no culto de missão aí que você vai ver, aquela mensagem voltada para a missão. E a mensagem pastoral, busca levar orientação à igreja em momentos específicos. O pregador deve manter um equilíbrio, não caindo em extremos, isto é, só pregando um tipo e esquecendo-se do outro, né? Então, a mensagem pastoral é aquela mensagem, aqueles assuntos que estão lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo. De repente, uma mensagem pastoral é uma boa mensagem para reunião de obreiro, né? É aquela mensagem pastoral, mais para líder, né? Outra coisa, o pregador deve pregar com postura.
A postura do pregador à frente do trabalho tem muita importância. A sua linguagem, o seu método também. Nunca se deve pregar sem estar preparado intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Olha só, tem que estar preparado intelectualmente, você deve ter estudado, saber o que você vai falar. Você tem que estar preparado moralmente. Chega o camarada lá na igreja para pregar, alguém que está te devendo, exatamente o cara que está te devendo, passou a perna e vai pregar. Você vai ouvir aquela mensagem? Não vai. Você vai ficar por educação lá para não causar mais... Não vai ter efeito nenhum, não pela palavra, né? Vai ficar naquele comportamento, né? Mas é incrível, irmãos. A gente cria o obstáculo, a gente mesmo. Quem vai pregar? Fulano? Tô fora. Cara, 7-1. Então temos que estar preparados intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Irmãos, eu não acreditava nisso não, quando era mais... Mas, irmãos, se você foi chamado para pregar, para ensinar, é impossível você, no dia que você vai pregar, passar a tarde inteira assistindo Netflix. Não vai, irmão. Não tem como. Se você vai pregar, ensinar, Deus chamou para isso. Eu praticamente, eu não estou pregando, pelo amor de Deus, não estou sendo radical com nada, estou falando de mim, tá? Eu escolhi, eu não vejo mais televisão. Raramente eu vejo alguma coisa, documentário. Não vejo mais, não vejo. E fica até com bronca quando eu estou estudando lá, tem alguém vendo. Dá para baixar essa bindonga aí, né? Então, a gente tem que ter uma vida de constante ligação, irmãos. Porque você tem que estar afinado para ouvir a voz do Espírito. Como é que eu vou para pregação acabando de assistir um dorama? O cara matando o outro lá, né? Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo eu. Eu não posso. Não tem como. Vendo uma novela, fulano tem que separar mesmo, ficar com a outra. E vou pregar? Não tem cabimento. Né? Então, eu escolhi para mim. Então, a gente que tem essa chamada, e depois que você começar a se aprofundar nisso, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai requerer mais prioridade para ele. Tá? Não é pecado ver televisão, pelo amor de Deus. Mas quem se propõe a fazer esse tipo de obra vai ter que se desligar. É porque também não tem nada de bom, né? Não tem. Tentar, eu tenho que ficar sabendo, tentar atento. Mas quem vê? Eu vou ver o jornal, eu também não vejo no Até para ver jornal, é só notícia ruim. Chega quase a ver ter sangue, aí depois eles dizem boa noite, quem vai dormir? Parece que é um complô para te botar para baixo. É só coisa ruim. Não, tu passa 5 minutos vendo o jornal, por exemplo, o SBT na parte da manhã, tu fica angustiado. Já fica agoniado. É só desgraça. É. Não tem outra coisa não. As perguntas, eu nem sei, porque eu não vejo jornal, não vejo. Boa noite, não sei quantas pessoas morreram. Então Mexe psicológico, emocional, tem coisa que te revolta, né? Exato. Ainda tem esse detalhe. Acontece comigo, eu fico revoltado a ver as injustiças. E a gente fica peca? Claro! Porque a gente aí se vê uma coisa, É. faz com criança. A gente Meu Deus. Começa a xingar. Aí né? o cometer não é tu pegar uma arma e atirar. Já tu pensou é. aqui, se tu for ler a O cara Bíblia faz mesmo. coisas erradas, eu fico xingando do outro É. lado, a mulher do outro. Daí verdade. a gente fica pecando mais ainda. Então, tomar cuidado, né? Moralmente e espiritualmente. Nada de improvisações. Você vai pregar lá, você não pode improvisar. Uma vez lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma escola, aquela é uma faculdade, é um doutorado para quem quer ser obreiro lá, né? Principalmente na Baixada Fluminense, naquele lugar mais carente lá. Né? Diz que chamaram não, estava tendo um culto lá e chegou um evangelista lá. Um evangelista de outra igreja, visitaram lá, uma igrejinha pequenininha. Né? As igrejinhas pequenininhas que eu estou falando, um pouquinho maior que essa sala aqui, né? Mas foi o cai, né? Aí o evangelista estava lá e tal, e o pastor estava dirigindo o culto, ele pegou e falou assim, vamos ouvir uma palavra a palavra final, né? Nosso irmão que está nos visitando, o evangelista, queima a roupa. Aí o irmão levantou, irmãos, Papai do Senhor,
o pastor me pegou de surpresa. Na hora o pastor. Então senta, irmão. Fulano, levanta aí. Eita, isso é que é escola, irmão. Na hora. Vai ficar ouvindo o que se o cara não preparou? Falou assim mesmo. Então senta, irmão. Fulano, prega lá. Pronto. Isso é uma vergonha. Um evangelista sem mensagem preparada. Se um diácono tem que ter a mensagem... Eu não estou menosprezando o diácono, não, pelo amor de Deus. Tem diácono que dirige igreja. Tem diácono que é diácono, mas é pastor, dirige igreja. Tá? Obreiro, até o porteiro que só fica lá na porta, ele tem que ter a mensagem. Se chegar o pastor, saiu, outro falando, ô irmão, Zequinha, vem cá, vai você mesmo. Vou lá, tá preparado, tá aqui, ó. É aquela mensagem que nunca eu ia pregar, mas ela tá lá. Todo obreiro tem que ter aquela mensagem aguardada dentro da Bíblia. E a obreira também, né? Agora tem obreira pregadora aqui. O couro vai comer, minhas filhas. Semana que vem você prepara. Semana que vem, tá? Quem chegou depois aí, semana que vocês já vão... Pregando ali, ó. Aqui, irmã Márcia, irmã Fátima. Olha que importante aqui no tópico 2.5. O que falamos no púlpito marca de tal modo a vida dos ouvintes que o pregador tanto pode ajudar na restauração de vidas como prejudicar os que atravessam crises e precisam de todo o carinho e brandura, tá vendo? Então, aquilo que eu falar lá no púlpito vai marcar para sempre quem está me ouvindo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um pregador que marcou vocês uma mensagem que você não esquece até hoje. Rapaz, tem uma mensagem, 350 mil anos atrás, né? Você não, você é novinha. Mas eu, poxa, como eu gostava de ouvir Luiz Antônio. Meu Deus do céu, né? É um homem assim que ficou marcado, é um homem de Deus, né? Um homem que jamais, você imagina a pessoa, jamais esse homem vai estar despreparado, né? Não é porque ele é o cara, é humilde, mas tem mensagem, é um homem que tem compromisso. Você percebe o homem e a mulher de Deus que tem compromisso com Deus quando chega no púlpito. Tem uma irmã lá na antiga igreja que eu era lá do Rio, a irmã Germana, ela é toda assim, não sei que, mas quando essa irmã ia pregar, irmão, parece que dava uma transfiguração, uma transfigurada. Mano, e ela é branca igual a minha, assim, ela ficava vermelha. Quando ficava vermelha, eita, era borrachada, né? Até no céu da boca apanhava, né? Mas é uma bênção. Então, irmão, se deixe usar, porque na hora que você está sendo usada, não é você, é o Espírito Santo, né? Não precisa ficar com vergonha. Claro que nós vamos fazer aqui os momentos, cada um vai apresentar aí 5 minutinhos, porque está em classe aqui, todo mundo aprendeu junto, vai ficar aquela coisa. Até quem já prega vai ficar meio assim, né? Mas quando chamar lá, se quebrar o gelo aqui, quando chegar lá, acabou. Vai pregar sem vergonha, né? Ô, pastor Donato, o senhor citou o pastor Luiz Antônio, levando em consideração o fato de que hoje ele já é falecido, já partiu. Quem hoje seria assim a referência no cenário nacional para o senhor aqui, particularmente? Tem uns caras bons aí, né? Tem uns meninos bons. Tem uns que eu não sei, eu não lembrei o nome. Aqui na sede vem o pessoal tem trazido aí, tem uns caras bons, rapaz. Moisés Tem um... Leopoldo também, né? Hã? Moisés Leopoldino também teve aqui na sede que o pastor também gostou dele. Eu não sei, Leopoldo. Eu estava na escola bíblica de obreiro lá de Camboriú, semana retrasada, pastor Eduardo Lopes, de Matuária, lá em Mato Grosso. É acima da onde eu vim. Eu vim. Olha, Eduardo Lopes, ele é pastor presidente de uma igreja lá. Bom, chorei igual o boi ladrão. Pai, mas foi boa. O pastor que deu um seminário aqui, o irmão conhece ele? Qual? Moisés. O Moisés é mais teólogo, né? Mas ele prega bem também. Bom. É bom. Não, tem uns meninos bons. Aquele que pegou na sede baixinho, não é Douglas, não. É o de Brasília. Zaqueu. Não, esqueci o nome dele. Zaqueu era baixo. O Barbudinho. Aquele era top. Né? Tiago Samuel, né?
Então, irmãos, tem bastante, né? Tem, graças a Deus. O Eliseu também é bom, o Eliseu Rodrigues. O Eliseu é bom também. Eu gosto de ouvir o Eu gosto do pastor Osiel. Quem? Elias Torral. Ele vai pregar aqui no Gideões? Nunca ouvi. Já ouvi falar, mas nunca ouvi ele pregar. Elias Torral. Como é que é o nome dele? Aquele... Osiel Gomes. Não, senhor, tem um outro daquele moreninho, acho que é do Maranhão. Não, é de O Jesus. Um gordinho. Ele prega chorando. Ele Pregou prega... na sede, né? Como é que é o nome dele? Ele vai pregar nos Gideões aqui. Já pegou, acho que ano passado. Ele prega chorando. Ah, é o de Teve na Alagoas. sede. Ele pregou na Pregou na sede. sede. É isso. De Como é que é o nome Alagoas? dele? Oh, Deus. Ah, Genival. Genival. Genival é top. Ele vai pegar nos Gideões aqui. Genival é meu Osiel amigo. Gomes, Genival Bento, os outros antes aí, o Marco Feliciano, vai começar dia 26. É. O Lucier já pregou aqui, né? Vai pregar. Nunca viu o Lucier pregar? é Ele vai pregar no Gideões, Oceano. Vai. Lucier também é uma benção. Ele pregou bastante vezes já. Ah, no Cordeiro, né? Ele prega bastante aqui, né, Itajaí? Então veja que a mensagem que a gente fala lá no púlpito vai marcar a vida positivamente ou negativamente. O pregador e as formas de comunicação. Eu já falei isso aqui para vocês na aula passada, mas ele tem mais duas coisas acrescentadas aqui. Eu falei que tem ouvintes, né? Isso é um enxame de mosquito, né? Coisa chata. Lembra que eu falei para vocês que Jesus sempre tinha... Eu falei que ele tinha sempre 3 tipos de auditório. Aqui o camarada botou 5, né? Já aumentou mais 2. Tem aqueles que só aprende o que ouve, né? Tem aqueles que aprende o que vê. Tem aqueles que aprende colocando a mão. Mas tem também aqueles que aprende sentindo gosto. E tem aqueles que aprende sentindo o cheiro. Sabia? E é bom você usar isso aqui na pregação. Você consegue sentir o aroma e as pessoas vão sentir. Imagina só, irmãos. Tem uma mensagem que eu prego do... Nem sei qual que eu incluí isso aí. Ah, é os caminhos, né? Um dia, quem sabe, eu vou pregar aqui. Se um dia me convidarem aqui, eles não chamam qualquer um para pregar aqui, né? Mas um dia eles vão me chamar, eu venho pregar aqui. Né, Maurício? Aí tem uma mensagem que eu falo do maná. O maná lá da Bíblia, né? Sim, sim. Aí eu falei assim, você consegue sentir aquele sabor? Aí os irmãos ficam assim, ó. É interessante. E aí você pode usar isso, né? Aí quando você está falando, e Tomé tocou em Jesus, você pega a tua mão e faz assim, ó. Isso é técnica para você pregar, né? Você está gesticulando, está dramatizando. Quando você quer falar de coisa positiva para fazer o pessoal chorar, você tem que falar pelo lado esquerdo do púlpito, esse lado aqui, ó. Quando você vai falar de coisa mais séria, de impacto, você fala do lado de cá. Você sabia disso? Ah, então eu entendi. Ah, agora entendeu, é? Entendeu? É porque... Pastor, o maná, ele tinha que ser... o pessoal tinha que preparar ele, né? Tinha que moer. Tinha que moer. E fazer o bolo. Não era algo que já vinha pronto para comer. Não, eles pegavam era uma sementinha. Isso. Aí colhia aquela cumbuquinha, moía e fazia o que quisesse. E olha, tem uma tradição judaica, irmãos, que diz que o maná, porque a Bíblia fala que tinha gosto de bolo de mel, no outro lugar fala que tem gosto de coentro. Tem nada a ver bolo de mel com coentro. A tradição judaica, olha que coisa tremenda, porque os caras estão andando no deserto 40 anos, não tem o que comer. O maná, ele tinha o gosto da comida preferida de quem estava comendo. Mas isso não está na Bíblia. Não, a tradição judaica eu estou falando. A tradição. Não, mas você pode ir por inferno. Eu não estou dizendo que está escrito na Bíblia isso não. Mas como de um lado está falando que tinha gosto de bolo de mel, do outro lado tem gosto de coentro. Tem gosto de quem então? Aí a tradição, quando você for dar uma informação dessa, você não vai dizer que está na Bíblia, tá? Fala assim, olha irmãos, que curioso. A tradição judaica diz que o maná tinha o sabor da comida preferida de quem estava comendo. Você não está dizendo que está na Bíblia, é uma tradição, né?
E os judeus têm algumas coisas bem interessantes a respeito da Bíblia que a gente não tem acesso. Agora a gente não vai lá para pregar a tradição judaica. Isso é uma curiosidade que você bota e não fala mais nada disso aí. É só uma curiosidade. Daqui a pouco o nego está falando que as grávidas têm que rodar em volta da arca, que o levita levitava, né? Então, usa desses artifícios aí, ó. Tocar, sentir o cheiro. Você consegue sentir o perfume de dentro, lá de dentro do santo, do lugar santo, né? Só o sumo sacerdote, olha que coisa tremenda, isso aí está na Bíblia. Não, tem coisa que não está na Bíblia, mas não é pecado você falar, desde que não seja heresia. Se você tem uma base histórica, não é pecado. E você tem que avisar antes que não está na Bíblia, que eu estou falando aqui. Essa é uma tradição. Agora está na Bíblia. O lugar santo dos santos, só quem podia entrar, quem era? Uma vez por ano. É o sumo sacerdote. Sumo, certo? O que tinha, você sabe que era uma barraca, né? O lugar lá, o tabernáculo, a parte onde tinha a barraca lá, ela era dividida em duas partes, certo? Você entrando nela assim, aqui é a porta, eu estou entrando, desse lado ficava uma mesa com 12 pães, do lado esquerdo o candelabro, aí andava um pouquinho e tinha o altar de incenso aqui, com a cortina, que dava acesso lá para dentro. Deus o livre eu passava, se ele tropeçasse, caísse lá dentro. Tinha que parar aqui. E esse incenso ficava de noite queimando ali. Ninguém podia entrar lá. Apocalipse vai dizer que a oração dos santos chegava como? Incenso onde? Na presença de Deus. E aquele altar representa o quê, irmão? A oração. Nada entrava lá, mas a fumacinha, ela dava um jeito de, no meio das frestas, ela entrava no lugar santo. Olha que coisa bonita para você falar no meio da mensagem, né? Isso está na Bíblia, né? Mas a pessoa não se fala, que legal, é verdade, entendi. Já vai pregar já lá domingo lá. Como é que a gente vai desenvolver um bom sermão? Primeiro, oração, fundamento imprescindível para o pregador. Tem que orar. A oração, esse ano aqui é o ano da oração, né? Oração, a força que move a igreja. Não se refere à pregação, como começar e terminar um sermão. No que se refere à pregação no púlpito, não fugir dessa regra, começar e terminar com oração. Então a gente tem que começar com uma oração. Oração antes de pregar, né? Em casa. Quando for começar a pregação, geralmente alguém já faz a oração. Se alguém já fez a oração, você não vai orar de novo, né? Fica uma coisa meio esquisita, parece que não valeu a oração do irmão lá. De vez em quando acontece, os irmãos não se incomodam de ficar de pé de novo, quer dizer, é uma coisa assim meio estranha, né? Eu ia me sentir... É antiético. Não é antiético, irmão? Eu já ia me sentir, né? Mal. Então não faça isso. Já está orado, irmão. E outra, você já não orou, já não está preparada a mensagem, ou não preparou? Já não orou a semana inteira? Você foi convidado para um congresso 3 meses antes. Não é possível que nesse tempo todinho, o que você ficou fazendo? Não é por causa de uma oração ali agora que vai dar tudo errado, né? Deus vai te honrar. Então tem que começar e terminar com a oração. No que se refere à construção do sermão, antes de ser pregado, não fugir dessa regra. Começar, prosseguir e terminar também com a oração. Isso na hora que você está preparando a mensagem. 3 passos para iniciar... 3 passos iniciais para se desenvolver um bom sermão. Então vamos ver aqui os passos iniciais. Primeira coisa, é saber o que você vai pregar. Muitos sobem no púlpito sem saber o que realmente querem falar para a comunidade. Por isso que é bom, enquanto você não pega a prática, escreva, faça um roteiro. O que é um roteiro? É o GPS para onde você tem que passar. O GPS não tem ali a trilhazinha? Você vai fazer escrito, isso aí, ó. Começa com a introdução. Aqui que você vai falar da introdução. Alguma coisa. Você pode até usar Você já sabe o assunto que você vai falar? Na introdução você já pega rapidamente um flashzinho de alguma coisa que aconteceu. Irmãos, recentemente aconteceu isso aqui. Vocês viram a notícia que chegou, tal. Já vai preparando o povo para aquilo que você quer falar. Agora não vai falar da coisa que aconteceu na Rússia e no meio da mensagem nem falar nada que aconteceu na Rússia. Então para que foi falar de Rússia? Tem que falar de uma coisa que tem a ver, né? Vai falar do maná, por exemplo, vamos usar aqui o maná. Assim, irmãos, e olha só, já veio na minha mente aqui já um roteiro. Vou falar do maná,
mas aí você pode usar no meio da mensagem a fome que está assolando o mundo hoje, que não é fome de pão, nem fome, nem sede de água, mas é fome de ouvir a palavra. Tá? Você vai usar Amós também. Por isso que o crente tem que ler Bíblia, irmão, porque se você não ler a Bíblia, como é que você vai fazer essa ligação de texto? Tem que ler. Pelo amor, não estou julgando ninguém aqui, não, estou dizendo de mim. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Porque como é que eu vou fazer essas ligações todas? E quando a gente está fazendo a mensagem, os versículos vão vindo assim, ó. Comigo é assim, né? Demora a vir. Demora. É igual pegar no tranco, Fusca no inverno, já viu? Ou aquele carrinho Fiat 147 a álcool no inverno fazer pegar? Não. Ele, não é nem ele fala, não. Tá? Não. Mas depois vem. Sim. É. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu vou pregar. Segundo, analisar o texto bíblico que será tomado como base para a pregação. Se você vai falar de fome que assola o mundo, você tem que falar de algum versículo que fala ou de fome ou de comida. Não vou falar de Jesus pescando lá, não tem nada a ver com maná, nada a ver. Tá? Então você tem que relacionar. É festa, por exemplo, falar de comida, é festa do Bom Pastor. O Bom Pastor provê aí, cesta básica, tudo, né? Então você pode usar esse texto aí. É muito importante o trabalho que o Bom Pastor faz, mas o trabalho mais importante não é alimentar só o corpo, mas é alimentar a alma. Né? Então nós queremos também trazer aí essa alimentação. Daí vai por aí, segue sua mensagem. Terceira coisa é desenvolver o sermão. Então tem que saber o que vai pregar, analisar qual texto você vai usar e desenvolver o sermão. O desenvolvimento é com você. Eu não sei o que está na tua cabeça, você que tem que ver qual caminho você vai passar. A Bíblia, fundamento imprescindível para o sermão. Se eu estou pregando na igreja, irmãos, eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Eu não vou falar da vida de Elvis Presley aqui, como eu já ouvi, né? O camarada falando de Netflix, irmão, no rádio ali. Ah, porque aí, esse dia eu estava vendo Netflix, e aí era um adolescente, não sei o quê. Eu falei, mano, pega a palavra! Netflix. Você pode usar uma ilustração mais rápido. O cara contou a história do que aconteceu no... Ah, peraí, gente. Será que não tem tanta história na Bíblia? O que não falta na Bíblia é drama. Né? Uma menina foi criada na casa do pai lá, tranquila. Daqui a pouco, quando chega na terra, chega a um certo lugar, ela foge de casa para aprender o caminho das filhas da terra. A Diná, a filha a única filha dele, né? A única filha ainda era orelhuda, a menina, né? Aí, em vez de um rolo violento lá, o Siquém quis casar com ela. Eu não sei se ela foi violentada ou teve um baragulegue lá, né? Sim. E aí, não, já que você quis, tá, vamos lá falar com seu pai. Aí os dois irmãos lá, o Levi e o Judá, né? Judá, meu irmão, olha, Jesus é dessa tribo aí. Passaram o cerol em todo mundo lá, meu irmão. Vamos circuncidar. 3 dias de febre. Mandaram circuncidar todo mundo, depois, no terceiro dia, quando estava a febre, mataram todo mundo. Isso aí o Jacó machucou Jacó até pro final, né? Outras áreas que fundamentam um bom sermão. As necessidades da congregação. É meio complicado isso aqui, no sentido que se for eu que for pregar para a minha congregação, né? Se eu for chamar alguém que vai pregar de fora, você pode passar para ele, irmãos, nós estamos passando problema. Não está errado não, tá? De repente o pregador fala assim, irmão, qual é o assunto aí, qual é o tema? Eu falo assim, irmão, o assunto aqui é esse aqui, mas se o irmão quiser falar alguma coisa tal, que nós estamos passando por um problema, porque quando vem o pastor falar é uma coisa, né? E quando vem alguém de fora, nossa, irmão de fora veio, né, tal, já está falando, como é que ele sabe disso, né? Às vezes o pastor canta a pedra, né? Tem que passar aqui para você o que acontece. Mas às vezes não, na maioria das vezes não. Mas eu já fui para uma igreja que o irmão falou assim, não que ele tenha falado sobre problema de igreja, mas ele me deu um caminho. Se o irmão quiser falar por isso aqui, que vai ter outro pregador, que eram tipo os 3 pregadores, vai falar sobre isso,
não está errado não, você direcionar o pregador, tá? Então, você pode pregar o sermão na necessidade da congregação. Pode também ter a inspiração inesperada, uma palavra gerada de modo sobrenatural pelo próprio Deus, mas que deve ter base bíblica. Então, na hora que você está pregando, Deus pode te usar em uma inspiração do momento ali, mas essa inspiração, irmão, tem que ser de Deus. Né? Você vai falar alguma coisa, já aconteceu de eu estar pregando e Deus me dá uma palavra para alguém que está sentado lá no púlpito, irmão, ó, Deus está me falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E acontece. Eu sei quando é Deus que fala, eu falo e fico em paz. Então a gente tem que saber quando é Deus mesmo, para não ficar dar uma batatada em alguém aí, né? Senão, igual o irmão estava orando lá, estava orando de olho fechado, né? Aí disse que chegou como é que era? Era uma irmã, ele botou a mão na irmã, de olho fechado, né? Aí chegou para a irmã e falou assim, eu que estou te curando agora da sua próstata. Aí, mas é a irmã, então receba! Bom, cara, eu não sei, tá de brincadeira, né? Cuidado, né? Ninguém vai fazer isso aqui. A experiência pessoal do pregador, né? Também a gente pode aplicar no bom sermão, ajuda a dar crédito na mensagem. Alguma experiência que você passou. Mas nem tanto, né? Não muito. Você vai contar a mensagem inteira for testemunho, a não ser que você tenha um bom testemunho grande que aconteceu e você prepara um dia para contar um testemunho. Então todo mundo já sabe que vai ser o testemunho. Que é bom também a igreja ouvir testemunho, né? Só uma pergunta. A gente está ficando meio crítica, né? Aí assim, a Ana começou a pregar sobre Dorcas, e daí ela foi lá para. Depois ela mudou lá para os discípulos de Jesus, que não sei o que, daí eu falei, ué, será que ela, no final da pregação era isso? Ou ela pulou de mensagem assim, mudou na hora? Ela leu sobre Dorcas, começou a falar sobre Dorcas. Então Daqui a pouco ela já estava lá de praia. Pegou o Uber. Ó, pastor Valdir. Pegou o Uber, né, Valdir? Pegou o Uber e foi lá parar lá nos discípulos. Ela errou, né? Daí eu fiquei, Jesus, me ajude agora. Porque assim, daí é uma situação que, cara, você fica meio crítica, assim, né? Porque daí no final dessa pregação de Dorcas, né? Eu estava, assim, bem concentrada, né, ouvindo, e Deus falando ali a respeito dela, assim, dessa mulher que costurava, as pessoas que tinham aquela coisa. E de repente ela foi lá, e disse, ai, meu Deus, agora me ajuda também. Aí caiu e bloqueou o negócio. Será que ela não foi lá no preso, foi chamada para fazer, né? Que orou por ela, aconteceu um milagre? Eu não consegui decifrar o final dele, né? Foi aqui, festividade aqui? Não, foi outro lugar. Mas às vezes acontece, né? Por isso que se você tiver um roteiro, por isso que eu só prego lendo, né? Aí não tem como. Pode acontecer de o tempo não dá, porque às vezes não é nem culpa de quem passou o tempo, ele deu o tempo exato lá. Só que às vezes eu perco muito tempo numa coisa só. Não desenvolve, né? Não, às vezes até desenvolve, né? Desenvolve demais. Mas é que Deus... Naquele assunto ali não... É que naquele ponto, Deus, porque quando você está pregando, você percebe se Deus está operando, o que está acontecendo. Então, aí você insiste ali, né, tal. Aí, o que você faz? Eu pego e passo. Irmão, vamos passar aqui e passo duas páginas lá, para não perder o tempo, né? Porque eu tenho que fazer o encerramento. Haja vista que o senhor disse que particularmente desenvolve toda a mensagem naquilo que o senhor, né, vai pregar. Já aconteceu no caso com o senhor de, vamos dizer assim, no meio do trajeto, o Espírito Santo te conduzir para não ter nada a ver, de repente começou você percebeu que ele começou a te levar para outro? Não com frequência, não. Mas já aconteceu já. As Dorcas disse. Teve uma vez que... Mas é diferente? Pode ir. Aí que momento que acontece isso daí? É o que eu estou falando, você está pregando, você está vendo o que está acontecendo, né? Então, se você está vendo que o negócio está indo para outro lado, teve uma vez que eu falei, irmãos, fechei. Agora é outra coisa. E Deus já deu outro caminho, mas é um caminho que saiu de Dorcas, foi para outro lugar. É um caminho que pegou dali
e foi para um outro lugar que foi bênção também, que tem a ver, entendeu? Acontece, irmão, pode acontecer. Agora não pode mudar muito, né? Como a senhora falou aí. Eu perdi minha pregação porque eu estava naquela expectativa dela. E estava assim, ó, palavra, e Deus falando, e nem estava captando. Não, ela foi lá para outra, nem no texto, ela já foi falando isso para mim, Deus, agora. Eu não quero ser crítica assim, aquela coisa de carro. Não, mas acontece com as melhores famílias, meu. Eu já vi uma festividade aqui na sede, um pregador aí de... Ele até tá meio sumido agora, de renome. Um rapaz novo. Ele pregando, eu não ia. Tava... E ele chegou uma hora no meio da mensagem e falou assim, gente, eu tava lá. Gente, por favor, me ajude. Nunca vi um pregador falar isso. Mas não tava, de repente é espiritual até o negócio, sabia? Porque é uma luta, irmãos. Aí o negócio começou a fluir, quando ele contou um testemunho dele, aí ele apelou, né? Aí contou a testemunho, aí o pessoal aí botou fogo de novo, né? Mas é complicado, né? Agora, não é pecado você julgar a mensagem, né? Não pode julgar o profeta, né? A profecia pode. A profecia é a pregação, né? Ou também aquela mensagem que te derem. Então, a experiência pessoal e também um planejamento ou plano de trabalho da direção à igreja, né? Então, a mensagem tem que dar direção à igreja. O que é texto bíblico? A palavra texto vem do latim textus, que significa tela ou ponto. Termo este que vem da palavra tecere, é igual costurar, né? Tecer. Texto bíblico são as palavras bíblicas usadas pelo orador, tornando as bases do seu sermão. Pode ser uma base, exemplo, Deus é amor, Jesus chorou, etc. Um versículo, um capítulo, uma perícope. Perícope é um trecho, tá? Perícope é um trecho. Então, quando você ouvir essa palavra aí, não é para comer com açaí, não. É trecho, tá? Pode ser uma perícope. Cadê onde é que estou? Ou um livro da Bíblia, né? Claro que você não... Aqui está falando um livro da Bíblia, o texto. Você não vai botar o Salmo 119, né? Para ler. Agora, também não é pecado, não, irmãos, fazer uma leitura um pouco extensa. Um pouco extensa. Porque uma mensagem expositiva, nós já vou falar dela aqui. O que é uma mensagem expositiva? Eu só gosto de pregar mensagem expositiva. Eu pego o texto e vou tirando coisa por coisa daquele texto. É a melhor mensagem que tem. Os reformados da antiga já pregavam assim, né? Ah, mas é pecado pregar a temática? Não. É pecado pregar a textual? Não. Textual você pegar um textinho lá, um versículo, pregar sobre ele. Eu gosto de pregar expositivo. Eu pego um texto grande e vou extrair tudo que tem daquilo ali e vou aplicar na nossa vida. Porque a pessoa se identifica com ele. Né? Sim. Você tem que identificar todo mundo ali. Todo mundo, Por isso que eu estou falando, a mensagem tem que atingir tanto os crentes quanto os não crentes. Então você tem que, na hora que está fazendo a mensagem, você tem que botar pontos que vão alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Já pensa nisso, vai ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus. E aqueles que, os macacos velhos lá da igreja, né? Todo respeito. Então, o pessoal mais velho, de igreja, né? Então, a gente fazendo essa mensagem. Agora, por exemplo, você pegar um capítulo de uns... Tem uma mensagem minha que é eu falo do Jesus chegando em Cafarnaum, lá em Marcos capítulo 5, né? Chega em Cafarnaum, aí vem contra o Jairo, depois ele está indo para a casa do Jairo, tem aquela interrupção no meio do caminho, lembra? São duas coisas que acontecem ali no caminho, né? E depois Jesus vai para a casa dele lá. Então, no meio do caminho, alguém quis atrapalhar. Tem um monte de coisa interessante no meio desse caminho aí, que Jesus vai até a casa do Jairo. Só que eu faço essa leitura todinha, é bem comprida, tem uns mais de 20 versículos ali. Porque é importante você ler. Leia, por isso que quem prega tem que saber ler também, tá? Não estou dizendo que você não saiba ler. Eu estou dizendo saber ler, a gente lê, né,
E eu tô com um problema sério, eu tenho que botar óculos. Às vezes eu tô lendo aqui, e a mulher, vai botar óculos. Aí já, não, tá dando para enxergar, não tá nada, né? Tá ruim. Respeitar ponto e vírgula, né? É uma vergonha. É, respeitar ponto e vírgula. A pior coisa que tem, irmão, pedir um obreiro, tô falando de obreiro porque obreiro é referência, né? O pastor Taranto lendo lá. Outras areias, não, áreas que afundaram, fundamentam um... O pessoal que está lá, quem que botou esse cara pastor? O pessoal julga, irmão. Julga. Essa irmã está falando aqui que agora é crítica, né? Vai ficar mais agora. Não, todos nós somos críticos, né? Mas eu fico prestando atenção, porque eu tô aprendendo. Claro. Pastor. Claro. E aí eu fico assim, mas eu não vou falar. Porque eu sou uma pregadora assim, ó. Eu tenho uma amiga minha que ela prega e começa o texto, porque quando o pastor ensina, ó. Aí Deus revela, Deus quando fala assim, eu prego. E quando ela volta pro texto, nega, ela volta pro texto. Sim. Entendeu? E aí Mas você não acredita que pode ser isso? o quê? Que acontecer isso? Qual o seu problema? Você acha que não pode? Não, eu tô me conformo por estar julgando, digamos assim, porque ela tá no Dorcas e foi pra outro. Não, mas acontece. Não, mas no caso a minha amiga que ela prega no texto, ela vai explicar o texto. Deus começa a usar ela, daí revela que nem pastor. Deus quando eu falo isso, Deus começa a entregar a mensagem, então por que ela volta pro texto e continua na mensagem, na mesma mensagem, entendeu? Sim, mas acontece. Mas no caso Eu acho que dessa, ela quer que ela dê a conclusão da mensagem. no caso dessa irmã aí, nossa irmã não levantou e disse, ei irmã, e a Dorcas? Não, mas ela continuou na mensagem e seguiu, não foi? Não, essa não, ele tá falando da sua amiga. Foi, não voltou Essa mais. aí não foi. Ah, não voltou mais? Dorcas, A Dorca é outra. Eu tô fazendo Dois exemplos, dois né? exemplos. Numa que eu fui, agora eu vi ela falando sobre Dorcas, quando eu vi ela já Não, a de Doca já foi, agora é essa. A minha amiga, ela prega no texto, ela fala tudo. Daqui a pouco Deus começa a dar a revelação, ela revela a amiga e tal. Fica por causa, volta pro texto e continua na palavra. Sim, mas onde ela tinha parado. Então, E desse ela gosta, ela tá falando. não entendi. Não, eu não tinha entendido o que Não, mas acontece isso aí. E tem que acontecer isso, né? Não pode depois, ai meu Deus, onde é que eu tava? Onde foi que eu deixei a Dorcas? O que eu tô fazendo aqui, não, tá pegando, né? É um desvio de congestionamento, né? Desvia e volta. Volta, Mas lindo, assim, meu Deus, ela volta pro texto, fica a cabeça aberta, tá? Eu fico acompanhando, senão nem que seja mesmo, eu fico com a cabeça aberta. Isso- Acompanhando, eu faço o que eu tava falando. Isso aqui é dom de profecia, mano. Dom de profecia é isso. Lindo, né? É bonito. Lindo. Porque a profecia maior é a Bíblia, né? E na hora que você está pregando, e palavra profética é isso. Isso aqui é palavra profética. Não é ligar para a rádio, não é palavra profética. Não é aquilo. Escolhe uma sementinha. É uma sementinha profética. Não, sei lá, né? Mas sabe bem, né? Deixa pra lá. É por falta de conhecimento, na verdade, eles, né, pastor? Tem gente que não porque ele não... É verdade. Deus não leva em conta, não. fazer isso, né? Ela ligaram lá, pastor, não, fala mesmo, eu tenho que ficar assim, na rádio CDC. Só que às vezes são pessoas que não têm conhecimento da palavra delas, vão lá atrás das pessoas que não, né? A pessoa você puxa lá, raça de víboras. Aí ela tá mal sentada, né? O machado está posto na raiz da raça. Ixi. Arrepender. Aí ele muda a sementinha. Ah, é verdade, Ele muda mesmo? Não sei. Não, tô perguntando porque eu nunca liguei pra rádio pra perguntar. Com todo respeito, quem ouve. Mas com certeza Eu acho que muda. Ô, Márcio, o pessoal da antiga aqui, ó, o Valdir, a Márcia, a irmã. Não vi mais, não sei se tem. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Tem uma Na caixinha de promessa é só. Um dia botar lá. Miserável, raça de víbora. Até quando você vai ser pouco caiado, né? Não tem, não. Anos atrás, eu acho que não tinha um crente que não tinha caixinha daquela. Agora tem caixinha de promessa do celular, mas você aperta assim ele vai mudando. Tem Não sai. Mas no passado É não um saía aplicativo. sem horóscopo. Aí hoje não sai antes de trabalhar aquele lá, tipo, uma sementinha.
Só promessa. Amém. Tem bronca. 3.4.1. Então, falando sobre o texto bíblico, ó, o valor do texto bíblico. Na leitura bíblica, assumimos o compromisso com a explanação, que é a explicação, né, ou pregação, do texto em epígrafe. Epígrafe é o que está anotado lá. O ouvinte fica frustrado quando ouve a leitura do texto bíblico e constata que ele não foi nada mais que um pretexto. O irmão foi para Dorcas e foi lá para Babilônia. Né? O que ele foi fazer lá? Um pretexto. Então, o ouvinte sai frustrado mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui. Essa parte da epígrafe aqui, geralmente a epígrafe é o que o texto está dizendo? Epígrafe é o assunto, né? É a concepção do escritor, né? Vai começar lá o texto do samaritano, aí tá. O bom samaritano. O bom samaritano que é epígrafe. Geralmente é aquilo que ele está dizendo aqui ou pode acrescentar mais alguma coisa? Ih, você quer acrescentar o que lá, meu irmão? Porque eu vi um certo teólogo dizendo que às vezes a epígrafe não está batendo com aquilo que o texto diz. Não bate. Mas epígrafe não é Bíblia. É igual comentário de Bíblia. Não é Bíblia. Eu já vi. É isso aí que ele falou, não é Bíblia. Não é Bíblia. Epígrafe não é Bíblia. O cara botou ali só para você não se perder. Porque às vezes você está procurando o texto, né? A gente não é Jesus que acha onde está escrito, né? Aí é mais fácil ver a epígrafe. Tá aqui, ó, o filho pródigo, tá? Então você já sabe, vai começar ali. É uma notinha só para te ajudar. Só que aquilo ali não é Bíblia, aquilo ali. Não é texto bíblico. Mas aquilo ali não tem nada demais, não tem nada demais, não. Então, a importância do texto bíblico para o pregador, dá-lhe garantia e autoridade. Então, quando você fala alguma coisa usando a Bíblia, ela te dá autoridade, porque quem está ouvindo, porque o que acontece quando a gente lê a Bíblia, irmão? Quando a gente a gente ouve, né, a pregação da palavra. A palavra nos enquadra. Então, se o taranto está enquadrado na palavra, eu não posso falar assim, o pregador, você está fazendo isso aí comigo? Ele nem sabe quem eu sou, ele está pegando a palavra, ele está me enquadrando, e eu estou ali na maior vergonha comigo mesmo. Meu Deus, essa palavra é para mim, eu estou tudo errado. Ixi, encaixa direitinho, ó. Esse camarada nem me conhece. Não é assim? Isso é benção, irmãos, é porque Deus está falando. Não é para ficar de biquinho. Não, fica alegre, né? Porque o que transforma é a palavra, né? E quando assim, ó, às vezes eu tô meio assim. Isso é muito Sabe alguém dizendo assim, a mensagem pregando aqui, mas não tem Um pregador assim que, tipo assim, ó, ele tá, vamos supor, ele tá pregando alguma coisa aqui, aí ele vai, que nem os irmãos falam aí um versículo, ou fala sobre alguma outra coisa, aí ele tem que convidar a igreja para ir lá abrir a Bíblia e ler tudo aquilo lá, assim, sabe? Eu acho muito cansativo essas pregações assim. E tem né? Lá em Salmos, aí tipo assim, parece que... No meio da pregação ele manda ler outro texto? Ele faz um comentário sobre outra coisa, mas parece que ele não está confiando só no que ele está falando, ele tem que levar a pessoa lá na Bíblia e abrir lá e ler o que lá está escrito. Como se fosse um estudo, parece um estudo. Porque na escola dominical, o culto de doutrina mas isso aí... Não, culto de doutrina, mas numa pregação assim normal, eu fico meio, mas meu Deus, não precisava daquilo ali, né? Olha, mas eu até entendo o que você está falando, mas às vezes é para dar uma ampliada no que ele está querendo, né? Às vezes não está errado, não. Agora não pode ficar a mensagem inteira, aí eu concordo que... Parece que é um estudo, não parece que é uma pregação. Algumas coisas, lógico, acontecem, mas eu já vi pregação da pessoa passar a pregação todinha. Ela mais lê a Bíblia do que ela prega. É porque assim, ó, tem pregador que é teólogo, comum. Mas assim, aí tem, assim, porque a escola dominical é uma coisa, outro irmão vai dar um seminário. Um culto com uma pregação já é diferente? É uma pregação, não é um pouco diferente? Não, é diferente. É diferente. Como assim, aí tem um irmão que ele é muito, meu Deus, muito esperto da Bíblia e coisa, mas ele já pregou lá nos Cordeiros, você aqui não tem. Lá nos Cordeiros ele já pregou assim, mas ele começa, ele é tão sábio que ele quer falar tanto, botar tanto, que eu que já estou
300 anos, ele não acaba com a pregação. Ele não termina nunca a pregação. Então, assim, até a minha nora estava indo lá, no começo, ali com os deles, ela, meu Deus, não entendi nada. Eu disse, não. Aí eu não falei o que eu penso. Disse, não, é porque ele é teólogo, ele sabe muito da Bíblia, ele quer explanar. Então, assim, fica meio confuso. Porque eu ia dizer para ela o que eu também penso, que também ninguém entende nada. Porque ele quer falar tanto que, assim, ele não faz uma pregação no culto que é culto. Sei. Aí é como uma escola dominical, como o pastor veio trazer, domingo o pastor Jean deu. Então, é diferente. Eu acho que tem que ser diferente. O culto de terça-feira é uma pregação, né? A escola dominical ou o seminário, como aqui nós estamos aprendendo. Já o culto de domingo ou o culto de encerramento da escola dominical. A dinâmica é diferente. A dinâmica não é diferente? É diferente. Aí ele foi pregar no culto de Vitória, ele começou, como diz a irmã, ele não foi na doca, mas ele começou. Mas foi bom lá, a irmã perguntar, o que que a gente faz então? É o que eu não gosto muito de fazer isso de ler 2 textos, porque às vezes a gente precisa dos 2 textos. Eu já leio no começo, depois não leio mais. Eu só vou citar eles. Porque eu sei que e os crentes, acabou de ler, já fecha a Bíblia, né? Não, a maioria, né? E olha que tem uns que nem lê, tá? Não, mas não tá errado, deixa, né? Fecha, não tem problema. Porque o importante é você... Agora nós temos uma facilidade, você não precisa nem abrir a Bíblia, o camarada já bota no telão, né? Lá na sede é uma benção, uma paisagem lá de versículo, né? Bota lá, o irmão vê lá rapidinho. E eu já combino com o menino lá das mídias, né? O pessoal da mídia eu chamo dos midianitas, né? Os midianitas. Aí eu já levo, às vezes, eu levo o pendrive, né? Falo assim, ó, quando eu estiver falando isso aqui, você bota isso aqui. Que é bom você estar falando, e ele vê a imagem, que isso aí... Lembra que eu falei? Tem gente que aprende mais pelo que ouve, outro que vê. Então, de repente, eu preguei lá sobre o bom samaritano, né? Aí, bom samaritano é por minha conta. O samaritano, né? Aí ficou lá, na hora que um certo momento, ele deixou lá, projetando direto lá. Aí eu falei dos personagens, os personagens estão toda hora, o tempo todo lá estavam sendo projetados. Então, a pessoa está ouvindo e está relacionando. Tem um caminho, tem um está subindo, um está descendo, né? Não sei se vocês perceberam lá no samaritano, o sacerdote e o levita desce, né? E o samaritano sobe. Ele está ao contrário, né? Então, aí, é umas coisas bonitas aí dá para colocar, né? Então, a palavra de Deus ela é também garantia de autoridade para o pregador. Leva a oração e pesquisa para descobrir o seu significado, né? Outra coisa também que é maçante, dando um gancho aí no que a irmã falou, porque lá no hebraico, porque lá no grego, porque não sei o quê. Que a gente não entende nem de português direito. Aí eles querem botar o braço. Na EBOL, na escola bíblica, escola dominical, culto de terça-feira, tudo bem, é aula. Mas pregação, a não ser que seja uma coisa muito assim importante mesmo, né? Por exemplo, tem uma mensagem, você pode falar do tempo, uma coisa que está demorando, mas a gente fica muito preocupado com ela. Já faz 2 horas. Aí você fala assim, ó, Deus não trabalha nesse tempo nosso, nesse tempo cronos, né? Por isso você tem um relógio aí, tem um cronômetro, aí você já usa coisa para a pessoa entender. Não tem um cronômetro aí? A pessoa nunca tinha ligado nisso. Então, cronos no grego é o tempo que dá para medir. Só que Deus não tem relógio, irmão. Ó, aí eu estou usando o grego, mas já estou mostrando para a pessoa, né? Aí você já tira um pouco o foco dessa coisa de grego. Deus não trabalha com esse tempo de ficar marcando. Deus trabalha no tempo kairos. É o tempo sem relógio. Você já imaginou um tempo sem relógio? Não tem como. Deus não é limitado a tempo. Então, quando ele diz que é para você esperar, para ele, meu querido, 1 dia e 1000 anos é a mesma coisa. Então espera. E olha que tem um salmista que ainda reduz ainda, né? 1000 anos para os seus olhos são como a vigília da noite que passou. Ixi, é verdade. Durava 4 horas, né? 4 horas. Os romanos, há uma diferença entre a vigília dos judeus e a vigília dos romanos. Ou seja, ainda aumentou ainda. Diminuiu mais ainda, né? Então a palavra ela tem poder também para o ouvinte, né, que desperta o interesse dele e ajuda na compreensão da mensagem e lhe dá crescimento espiritual. Agora, como que eu vou escolher o texto bíblico? De acordo com o objetivo do sermão. Eu não sei o que você vai falar, né? Então você pega lá, jovens, vai ser o congresso de jovens aqui. Jovens, é a última hora. Ó, meu Deus, já sei que eu vou... Onde é que tem texto para falar jovem é a última hora?
Vocês que são bons de Bíblia. Não fala não, deixa eles aqui. É que isso aqui é o Google, né? Jovem, já estou até falando o versículo. É já a última hora. Pronto, já dei de graça agora. Fala, você sabe. João, né? Epístola de João, né? Então tá lá. Jovem, já é a última hora. Mas você não precisa pegar exatamente esse versículo escrito, jovem, já é a última hora. Você pode pegar algum outro texto que fale de tempo, de alguma coisa. Eu não sei por onde. Você tem que entender o seguinte, você tem que ter um percurso para seguir, para falar para o jovem que é a última hora. É a última hora de quê? Aí você tem que fazer aquelas perguntas. Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados os que leem, Aí. os que ouvem, porque o tempo está próximo. E que tempo é esse? É o nosso tempo ou é o tempo de Deus? Aí é o tempo de Deus e o nosso também, incluído, né? Aí você tem que trabalhar isso aí. Então, o texto tem que ser claro. Não vai pegar um texto obscuro, nós falamos aqui, né? Texto que nem teólogo chegou à conclusão, aí você vai trazer para o congresso de jovem. Não pode, né? Então tem que ser um texto claro, curto. Que mais? Textos longos tornam a leitura enfadonha, aí, irmã. Pode-se selecionar uma parte menor para a leitura. O texto que você vai falar pode ser longo. Eu falei aqui para vocês que a mensagem expositiva, você pode ler bastante. Mas se a história toda que eu vou contar tem 3 páginas, eu não vou ler 3 páginas, né, irmão? Não vou ler no máximo 1,5. É o meu limite. Outra mensagem que mata o ouvinte só de ouvir a chamada. Jovens, já é a última hora. Nesta noite, vou mostrar para vocês os 35 passos que o jovem para saber que é a última hora. 35? Nem 10 você vai mostrar. 35 é o tanto de segundo que tem no vídeo. Os irmãos já vão falar assim, misericórdia. Ainda mais se é aquele irmão monotom. Já viu o irmão monotom? É aquele irmão. Salve os irmãos, que a paz do Senhor, prazer muito grande poder estar aqui com vocês. É uma anestesia, né? Daqui a pouco os irmãos estão todos... A baba caindo aqui, né? Mas mesmo animadinho, se falar 35, não dá, irmão. E vamos supor que eu tenho um monte de tópico para falar. A base é você falar no máximo 4. Mas se você for falar mais de 4, não conta para a igreja quantos tópicos são. Essa noite eu vou falar os caminhos que o homem tem que... os caminhos não. Eu quero falar os 3 segredos... Não, eu quero falar sobre os segredos da vitória de Salomão. Vamos supor que você marcou 10 segredos ali. Mas você não vai falar que são 10. Vamos, irmão. Nossa, quantos será que são? Mas ninguém sabe. No qual que ele tá. Você está contando aí, irmã? Né? Mas você não vai falar se são... Eu posso botar 45 segredos aí, mas pode... E outro, você pode botar um monte e falar rapidinho cada um deles. Se for um estudo, pregação, não. Aí que entra a diferença, Márcia. No eutico, né, irmão? Eutico também é bom. Pode acontecer também, deve aparecer um eutico assim na igreja, é capaz de dormir, né? Jovem, boa ideia dar uma mensagem para jovem. Vou falar nessa noite 3 motivos que derrubaram o eutico daquela janela. Pronto, olha aí. Os meninos, 3 motivos, mas como? A gente sabe que ele dormiu? Não, mas tem coisas que vieram antes. O irmão já ficou lá, já está com o olho ligado ali. Pregador é cruel, cara. Já fica lá só pensando, né? Vou dar bisu, não. E tem o detalhe, tá gravado, tá? Tá gravado. Orou por ele e voltou para a pregação. Verdade. Eu não tinha lembrado disso aí. Ele morreu, ressuscitou e voltou para a pregação. Ai, que coisa boa. Maravilha, irmão. Tá vendo? Já tá... Minha aluna. Vai ser meu filho. Ô, Valdir, já tá passando o mestre já. Já me chutou, já. Pregadora. E essa é internacional, rapaz. A África nunca mais vai ser a mesma. Acabou. Aí é de outros epidemias aí. Tem que fazer que nem José falou, o Josué, né? Deus falou para ele, né? Pega a palavra, leia, né? Dia e noite, medita nela.
De Os manhã, judeus, meio-dia, irmãos, eles não né? estudavam. Os judeus, na época vamos dizer, do início lá da história, eles não estudavam. O que eles aprendiam era tudo pela palavra, pela Bíblia. Tanto que diz assim, incute na criança, no teu filho, a palavra. Eles aprendiam a ler e escrever pela palavra, pela Bíblia. Eles aprendem matemática na Bíblia, história na Bíblia, geografia na Bíblia. Até hoje, mano. Até hoje, né? Tem uma professora que dá aula na internet, uma moça novinha assim. Ela falou assim, ela falando sobre a história de Israel, falou assim, a gente aprende aqui, ela é brasileira que mora lá, né? Fala É a Aline não, né? Não, não é a Aline não, é uma outra. Ah, tem isso, tem uma novinha. É uma cabelo assim, né? Tá até vendendo a Bíblia, Novo Testamento judaico, um negócio desse aí. Aí ela falou assim, aqui no Israel a gente aprende história na Bíblia. E a história, a Bíblia é um livro de história, né? É um livro de história. É livro de história. Então por isso que a criança desde pequenininho, ele sabe tudo. Porque assim, nós não existia naquele tempo. Que se passou, mas eles ainda têm aquela, né? A cultura ainda. A cultura oral, né? Que é oral, passada que ainda, passaram, com certeza. Então eles vivem quase o que viveram, né? Mas é Exato. interessante que a Bíblia você aprende português, matemática, geografia, biologia, tudo. Tudo. Cada conjugação. Tudo, né? E foi quando a senhora ficou, quando a senhora voltou da África, quando é que foi? Fiquei 4 meses, em Moçambique. Não, a senhora voltou quando? Esse dia, Foi esse dia? Foram 4 meses quando passava lá o satélite. O satélite que olhava lá por cima. Lá na Moçambique tinha uma mancha de fogo assim, ó. Mas o que está acontecendo? Aí o fogo veio para cá e eles viram, mas que fogo agora atravessou o mar? Rapaz do céu! Tá aqui no Esperança. Para que fogo é esse aí, rapaz? Misericórdia. Para minha aluna. Mas vamos lá, que o tempo passa. Então tem que ser curto, né? Em geral, positivo e não negativo. Você não vai pregar uma coisa ruim, né? Essa noite eu vou falar sobre as desgraças de Jezabel. Pô, eu saí da minha casa para ouvir falar da desgraça de Jezabel. Não, irmão, tem uns camaradas aí que é só Jesus, viu? Não. Mas é uma boa pregação também. Olha a pregadora! Não, é desgraça. Ai, semana que vem aqui, vamos A Jezabel dá uma boa pregação. Ela já sabe até o que ela vai pregar semana que vem. Irmã, A desgraça de Jezabel. não, desgraça não. Os descaminhos de Jezabel, já deu o bizu, hein? Fazer com que os profetas fossem, né? Irmã, concordo com a senhora, dá uma mensagem boa, hein? Tá, já tô pensando aqui no negócio aqui. Então, irmãos, quando a gente for pregar, prega alguma coisa positiva, né? Não que a chamada não, ela pode não ser, pode assim ser negativa no sentido, vou mostrar para vocês nesse texto o que não se deve, é uma coisa negativa, mas é que vai trazer lição positiva, não é nesse sentido que eu estou falando. É coisa ruim, que não tem nem como se arrumar depois. Eu não sei como é que eu vou começar uma notícia ruim aqui e terminar. Geralmente um sermão ele tem que começar com um ponto negativo e terminar com coisa boa. Eu nunca vi alguém começar o sermão falando de coisa boa e terminar com coisa ruim, né? Tem uma mensagem que eu até preguei lá no Cordeiro lá. Eu falo que Jesus foi no templo lá, ele viu 3 coisas ruins, né? Aí depois eu falo, graças a Deus que ele viu coisa boa lá também, né? Aí eu terminei com coisa boa. Então é sempre bom você terminar com pontos positivos, né? E eu vou estar lá domingo de novo, hein? Vai estar lá? Ixi, vai ter que me aturar, hein? Me chamar lá. Então, entenderam? Não desprezar os muitos conhecidos. Os muitos? O quê? Evitar conteúdo proposto. Não, aqui eu já pulei aqui. Evitar conteúdo pomposo e repugnante, né? Tem coisa que, né? Vou falar para vocês hoje do massacre dos irmãos. Para que vai falar? Tem tanta coisa para falar da Bíblia, né? Coisa repugnante. É igual, tem uma palavra, uma história, eu nunca vi pregar, aquela da filha de Jefté, né? Jefté. É difícil, né? E aí, mataram ela ou não? Que ele
sacrificou a filha. Não, que ele fez o voto com Deus. É. A primeira coisa que ele encontrasse, quem veio abraçar ele foi a filha. Mas é um texto polêmico, porque matou ou não matou, né? Eu acho que não. Porque ela foi para um lugar, né? Ela foi chorar. Até hoje diz que acontece esse ritual todo. E Deus não aceita sacrifício humano. Mas tem uns irmãos aí que defendem pé juná. Matou. Que matou, Tá bom, mas então matou. Assim, mas, Diz que ele matou porque ele morava com outros povos, aí trouxe a tradição de outros povos que conviviam lá e trouxe. Também foi aquela E história agora, da concubina também, isso, eu ia falar isso agora. Ah, vixe, aquela é braba, hein? Do Levita, né? A do Levita, né? Assim, Não desprezar esses conhecidos aqui, são outros personagens conhecidos da Bíblia, né? Martimeu, Zaqueu, filho pródigo. Então, são textos para você pregar. Tem gente que foge desses textos. Como interpretá-lo? De acordo com o sentido geral da Bíblia. Lembre-se, a Bíblia interpreta a si mesma, de acordo com o seu contexto. Então, o texto eu tenho que interpretar de acordo com o contexto. É o que está em cima e o que está depois. Você quer um exemplo? O texto lá da ceia do Senhor. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber e comer indignamente ali? As alimentações, né, que eles comiam. Ali no texto está sendo aqueles que tomavam embriagado. Mas a gente não lê essa parte aí, a gente lê do 23 em diante. O embriagado está do 20 para baixo. Então, quem vai tomar indignamente? Aí a gente aplica qualquer coisa para aquilo. Claro que eu não devo tomar a ceia do Senhor de qualquer jeito. Se eu estiver em pecado, se eu estiver de biquinho com meu irmão, se eu estiver brigado com a minha mulher. Geralmente se atribui ao adultério ali, né, as pessoas, né? Sempre atribui isso. Tem coisa que é... Não, da adultério é terrível. Mas tem coisa que é tão ruim como adultério. Falar mal do irmão, né? Comprar e não pagar. Que mais? Passar a perna no irmão. Senhora? Às vezes ele está com raiva do irmão, com mágoa. E ele toma a Santa Ceia porque, como ele acha que não é um pecado assim, eterno, eu posso tomar. Eu acho que eu já fiquei 6 meses sem tomar Santa Ceia. Porque às vezes eu estava com mágoa de uma pessoa e eu fiquei 6 meses sem tomar Santa Ceia. E orando a Deus e pedindo pro Senhor limpar o meu coração, até que o Senhor fez a obra. Congregava junto com a senhora? Não congregava junto comigo. Acontece, né? E como é que eu ia tomar Santa Ceia com aquilo? Não, senhora, não tinha como. Está escrito ali, né? Que examine esse homem a si mesmo, né? Aí tem gente que não, né? Porque o pastor não está vendo se está com o coração. E lá ainda diz, quem come e bebe sem discernimento, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos. Mas assim, Fraco, doente, é tudo espiritual isso aí. Fraco, doente, muitos que dormem. Ela fez uma coisa, ela auto se disciplinou por 6 meses. Isso foi certo ou errado? O certo era pedir logo lá perdão lá, né? Mas aí eu tinha que sentir. Como é que eu ia pedir perdão se estava aqui? Aí isso que eu penso, que se tava, eu estava... Não, eu acho que a irmã foi até sincera demais. Ela falou assim, não tô bem para tomar. Eu acho que isso é uma coisa pessoal, né? Eu não posso julgar o que a irmã fez. Porque dentro da gente é só a gente sabe, o pastor não sabe, né? Eu poderia chegar lá, tomar Santa Ceia, mas eu sei que eu não... A ceia a gente toma porque está em comunhão, né? A ceia não deve ser interrompida, na realidade, por nada, né? A ceia a gente não deve interromper por nada, né? Inclusive, eu não posso impedir a senhora de tomar a ceia. Estava lá e participou da Santa Ceia com Cristo. Acho que ele saiu antes, né? Não, saiu antes, não participou? Não. E o bocado Que eu me lembro, acho que ele saiu antes. Hã? O bocado que ele deu O pastor... Não, mas ele tá... Tomou a Santa Ceia, o diabo entrou nele. Não, mas ali não foi a ceia, ele foi a comida. O bocado... O bocado era um pratinho com tipo uma sopinha. Eu não tô... Acho que ele não tomou, não. Não tomou? No que eu tô lembrado, acho que não. Ali diz que é o bocado... Veio o Google. Que coisa molhada. O Google ali. Não, eu deixa de Ó, aula passada eu falei aquele versículo, vocês falaram que estava lá em Hebreus, estava lá em Apocalipse, eu Mas também acertei. tem Apocalipse, mas também tem Hebreus, capítulo 3. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçar o coração. Cuidado com esse cara aqui, hein? Mas eu não tô errado, tá lá em Hebreus. E não é só uma vez, tá? Além do capítulo 3, tem, acho que me engano. Mas Apocalipse tem também. Tem também. O chip dele tá alterado. Ele tava com o chip da TIM, eu tava com o da Oi. Ô, pastor, me Fala. perdoa. A irmã falou, citou o exemplo dela, beleza, bacana, uma curiosidade.
E o senhor, inclusive, o senhor tocou na pergunta que eu ia fazer para o senhor. O senhor pastor presidente, suponhamos que o senhor é pastor aqui, presidente aqui, no lugar do pastor Jean aqui. O senhor, como o senhor diz, como o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todavia, o senhor é consciente, o senhor sabe que aquela pessoa, então supomos que inclusive seja seu membro, ou seu obreiro, o senhor sabe que aquela pessoa, você é consciente do pecado dela, o senhor conhece o pecado dela, mesmo assim o senhor permitiria que o obreiro seu, por exemplo, no passado, ele servisse a ceia, em outras palavras, que o senhor servisse a ceia para ele? O que eu ia fazer? Eu ia levantar lá do meu banco e falar assim, não toma não, na frente de todo mundo. Não, lógico que não, mas pelo menos eu acho que, tipo assim, de repente, o que eu ia fazer? Chamar a pessoa em particular, depois, após a primeira vez que de repente... Não, mas como é que eu sei que ele fez? Porque ele falou comigo? Não, independentemente da forma, de alguma maneira o senhor soube, o senhor viu, o senhor tem conhecimento, o senhor tem prova... Mas eu não posso chegar para você não vai tomar ceia, eu não posso fazer isso. Mas de repente chamar ele em particular, consciente, de repente o senhor viu, o senhor é conhecedor, entendeu? Tem prova. Mas aí só quem sabe é ele, irmão. Não, mas eu estou partindo do princípio de que ele tem conhecimento, inclusive ele tem prova. Mas, ô Varão, prova me dá uma prova, me dá um exemplo na Bíblia de alguém que impediu o outro de tomar ceia. Me mostra aí. É a pessoa que tem que ir falar pra ele. Mesmo se o Judas não Jesus sabia que ele ia trair. Mas Judas pode não ter tomado, mas estava lá para tomar. Estava lá. Jesus não falou, você não que você vai me trair, seu cara de pau. Nem Jesus impediu. Mas no mínimo, na ministração, por exemplo, eu acho que seria conveniente o pastor ele, na ministração, não de maneira direta, mas de uma forma assim. De uma maneira que a pessoa... Examine-se a pessoa. Sim, mas de uma maneira, não de maneira direta, de uma forma que você exponha a pessoa perante a igreja, mas de uma maneira indireta da mensagem. A gente vai usar o púlpito, como o irmão falou, para dar uma indireta para outra pessoa? Não, eu não estou falando no sentido negativo, entendeu? Mas de uma maneira de maneira consciente, tá entendendo? Conscientizar no É geral. para ser o pastor procurar a pessoa e conversar com a pessoa. Isso que eu tinha acabado de falar, entendeu? De repente chamar ele na secretaria, chamar ele em particular. Eu acho que é Uma vez. Mas que hora? Chama ele e disse. O culto começou. Tá na hora da... Peraí, o culto começou. Tá distribuindo a ceia. Aí eu vi lá o dito cujo, o 7-1. Tá lá. Aí os irmãos estão passando. Irmão, eu não posso fazer isso. Não, eu sei. Chegar lá e falar assim, pra esse irmão aí não. Aí imagina o constrangimento. Mas eu digo assim, o efeito do que eu vou fazer vai ser pior. O senhor como pastor dele, nesse caso o senhor como pastor dele, em particular, de repente só o senhor ele, ou sei lá, e chamar ele aqui. Eu não faria. Ele sabe o que ele tem que fazer. Mas a pessoa que não existe pecadinho e pecadão. Tanto o adultério como outra coisa é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado, ao mesmo tamanho. Agora uma coisa é o seguinte. Não, existe diferença de tamanho de pecado. Qual a diferença? Mas o Não, pecado existe pecado. O próprio Jesus. Tem sim. O Jesus disse assim, ó, aquele que Jesus disse, aquele que está em maior pecado tem. Maior pecado tem. Maior existe diferença Tem. de tamanho. Inclusive, Pecado para a morte. aquele que soube com a vontade do seu Senhor e não fez, será digno de muitos açoites. Muitos. Entendeu? Então, biblicamente, existe, não podemos nivelar o pecado. Existe, inclusive, Consequências diferentes. Citou o exemplo do texto bíblico que diz que há pecado que é para a morte. O próprio Deus determina que não se ore por ele. Os pecados, não existe pecadinho e pecadão. Aquele livro que a gente estudou lá do pastor Adão. É muita... Mas fica comigo. Não, existe sim, a Bíblia faz distinção. Tem maior pecado que eu tenho, assim. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Inclusive Apocalipse diz, cada um pagará segundo as suas obras. Então quer dizer que vai ter níveis. Até o galardão. O apóstolo Paulo, quando dá também. Na 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, inclusive vai usar uma ilustração, né? Que uma é a carne dos peixes, outra é a carne interior. Ele vai dizer assim, que até as estrelas se divergem de glória uma das outras. Vamos encerrar aqui a aula.